que estará nos abençoando. Hoje é nosso quarto dia de congresso, quarto mais quinta mensagem, né? Porque domingo teve 2 mensagens e glórias a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém, amados, a paz do Senhor a todos. Nós somos honrosamente a Igreja de Nova Vida, a família é de Deus. Em 2023, o ano do... Isso, vivendo mais um congresso de família. No geral é o 24º congresso, contando evidentemente todos os congressos lá da sede. Mas eu queria aproveitar também para fazer um anúncio para você que na próxima terça-feira nós teremos um culto exclusivamente online de celebração também dos nossos 25 anos. Então a gente vai estar, nós teremos os cultos regulares nos domingos à noite, os cultos solenes, mas na terça-feira, sem ser evidente, a próxima terça-feira, isso mesmo. Na próxima terça-feira, às 19h30, né, nós estaremos juntos, todas as nossas igrejas no Brasil inteiro, online, exclusivamente online, celebrando. Você vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre a história da NV de Deus, a gente vai estar conversando lá, batendo papo, pregando a palavra de Deus, louvando a Deus num culto de ações de graças ao Senhor. O seminário não vai acontecer na terça-feira, o pessoal que é do seminário, ele foi antecipado para segunda, então fica aí também esse anúncio. Amém, amados? Minha gratidão a Deus por estar de volta com vocês, a minha alegria por estar de volta com vocês. Eu não tinha vindo ainda depois que ficou tudo pronto, ficou lindo, a igreja está linda, parabéns, como deve ser. A casa de Deus tem que ser sempre realmente muito bem cuidada. Então, a todos, minha sincera gratidão, que vocês continuem fazendo a obra. A minha gratidão a Deus pela dedicação de vocês também à obra missionária. O Papai do Céu opere cada vez mais. Vamos orar. Senhor, aceita as nossas vidas, nossas orações. Obrigado por mais um congresso de família. Obrigado por nós estarmos reunidos aqui nessa noite. Que a Tua palavra permaneça em nós, que a Tua vontade se manifeste em nós, os que estão presentes, os que estão online. Que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Aceita as nossas vidas. Espírito Santo, ilumina-nos, abre o nosso entendimento, realiza a Tua vontade. Em o nome de Jesus, todo o povo de Deus diga... Amém e amém. Amados, eu vou convidar vocês a abrir numa carta que é uma preciosidade, que é uma joia. E ela tem estado no meu coração nesses últimos dias, que é a carta de Paulo a Filemon. E hoje você vai ter o prazer comigo de ler a carta inteira. Você vai ler um livro inteiro hoje, né? Porque é muito curtinho. Mas não confunda... o fato dela ser curta com falta de conteúdo, porque nós poderíamos, sem dúvida nenhuma, fazer aqui algumas vigílias só falando sobre o conteúdo de Filemon. Filemon é a última carta do apóstolo Paulo, edição Nova Almeida atualizada. Eu vou ler, se vocês preferirem, vocês podem fazer a leitura, o pessoal aqui já agilmente colocou aqui também, vocês podem ler na projeção, tá bom? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Versículo 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Especialmente de mim, com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele
causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco. Obrigado pela tua palavra, opera o teu querer. Obrigado por esse congresso de família. Obrigado pela tua igreja que se reúne para te adorar e ouvir a tua voz. Te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, queridos. Irmãos, o tema específico de hoje é em nome do amor. E o pessoal vai colocar aqui, já colocaram, né? Em nome do amor. Para nós podermos aproveitar e sermos abençoados por essa palavra, precisa entender um pouquinho do pano de fundo do que aconteceu, tá? Vale dizer, amados, que essa é uma das cartas, e aí eu peço um pouquinho da sua paciência para a gente fazer uma pequena introdução que vai nos ajudar muito no entendimento da carta. Essa é uma das cartas de prisão de Paulo. Paulo tem 4 cartas que ele escreveu na primeira prisão em Roma, que foi uma prisão domiciliar. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, tá? Mas de todas as cartas de Paulo, essa é a mais pessoal e é a única que não é endereçada para diretamente uma igreja, mas ela é especificamente para uma pessoa, que é Filemão. Por isso o nome da carta, Filemão. Tem alguns que acham que ela também deveria ter sido lida na igreja, porque a igreja lá se reunia na casa de Filemão. Mas o certo é que essa carta é pessoal, extremamente pessoal. Mas um dos grandes significados dessa carta é que ela fala de relacionamentos. E aí eu precisava da sua voz para me ajudar. Ela fala de viver é se relacionar, queridos, tá? E sem medo de errar, a maioria absoluta dos nossos problemas são problemas de relacionamentos, tá? Não é fácil conviver com pessoas, não é fácil se relacionar com pessoas. Alguns traumatizados por isso, abandonam a igreja, ou então dizem assim, eu vou ficar sentado na igreja, não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada, ou abandonam casamentos, ou se isolam. E isso não funciona, queridos, tá? Pode dar um pequeno alívio momentâneo, mas não funciona. Por quê? Porque nós somos seres relacionais, nós precisamos nos relacionar. A chave da vida não está em fugir de relacionamentos. E, por favor, não pense que estou fazendo uma crítica barata a ninguém. Eu entendo aquela pessoa que se decepcionou, por exemplo, no noivado, né? E aí ela não quer mais se relacionar. Mas a chave da vida não está nisso. A pessoa que se decepcionou na igreja, então ela não quer mais se relacionar. Enfim, a chave da vida não está em fugir. A chave da vida está em aprender a se relacionar, a lidar com pessoas. Filemão é uma aula de como eu posso ser um instrumento para abençoar relacionamentos, inclusive os meus. Então, em Filemão, eu tenho uma aula para, por exemplo, abençoar 2 filhos meus. Você tem mais de um filho? Não pense que os filhos são naturalmente amigos, porque não são, tá, queridos? O tempo vai passando, divergências vão acontecendo. Eu tenho, em Filemão, eu aprendo como ajudar pessoas nos seus relacionamentos, restaurar relacionamento de pessoas, de terceiros, mas como restaurar os meus próprios relacionamentos. Então, vamos repetir? E aí eu peço muito a sua preciosa atenção. Em Filemão nós podemos aprender a restaurar relacionamento de pessoas e a restaurar os nossos, isso, me ajude, os nossos próprios relacionamentos, tá, queridos? Beleza. Vamos entender o pano de fundo. Paulo, muito provavelmente na sua 3ª viagem missionária, ele conheceu, vamos lembrar que Paulo fica alguns anos em Éfeso, e de Éfeso, um monte de igrejas surgem na região que é chamada Ásia Menor, tá, queridos? Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tudo naquela região ali, tá? Colossos. Paulo fica lá, e provavelmente também Filemão fosse de Colossos, está ali perto. Filemão se converte pela pregação de Paulo. Filemão era um homem rico, poderoso,
E como era comum naquela época, os homens ricos e poderosos, eles tinham muitos escravos. Um desses escravos era ninguém menos, né, do que o personagem central dessa carta, que é Onésimo. Paulo, vamos devagarinho, pessoal. Paulo prega para Filemão e Filemão se converte, tá? Tempo passa, tal, Paulo é preso, Paulo é levado para Roma, Paulo está lá em Roma, e nesse meio do caminho, algo em torno aí de uns 10 anos entre a conversão de Filemão e quando Paulo escreve essa carta, o que acontece? Onésimo era o quê, queridos? Escravo de quem? De Filemão, ele rouba Filemão e ele foge. Ele provavelmente foge para Roma. Por que Roma? Porque Roma era a grande metrópole do mundo, milhões, cerca de 1,5 milhão de habitantes, era o melhor lugar para ele ficar escondido, né? Muita gente tenta ficar escondido no meio ali de muita gente, tá? Só que nesse caminho aqui, Onésimo também conhece Paulo, e aí está a mão de Deus o tempo todo. Estamos acompanhando, pessoal? Então, como é que foi? Filemão conheceu Paulo e se converteu. Um escravo dele roubou e fugiu. Só que esse escravo, por obra de Deus, ele se encontra com quem? Com Paulo. Paulo faz o quê? Prega para ele. E ele se converte. Paulo agora está escrevendo uma carta. Estão sabendo tudo, viu como é que foi? Para o Senhor. E quem vai levar a carta? Onésimo, que vai levar a carta. Irmãos, Filemão é a prova viva de como o Evangelho dignifica o homem, de como o Evangelho ele iguala os homens, né? É uma carta abolicionista. Se a gente pensar, queridos, que a abolição da escravatura no Brasil aconteceu no século XIX, nós estamos falando de 2000 e tantos anos atrás, uma carta dessa eu não sei, é que você lê com o olhar de hoje, é uma coisa. Essa carta, há 2000, ela é revolucionária, ela é impressionante, como Paulo fala de Onésimo. Paulo se refere a Onésimo como meu filho amado. Repete aí, pessoal, vai. Só que ele está falando de quem? Do mais baixo extrato da sociedade. O escravo naquele momento, queridos, não sei, vou te dar algumas informações sobre isso, tá? Como é que uma pessoa se tornava escrava? Por nascimento, porque era filho de escravo, por guerras, quando um povo era escravizado por outro, quando pais vendiam filhos para a escravidão e quando pessoas se vendiam para pagar dívidas. Então tinha sim algumas pessoas de uma capacidade cultural bastante interessante que se vendiam como escravos, porque não tinham como pagar a dívida. Tá? A gente não sabe exatamente o que era o caso de Filemão, a gente sabe que ele era um escravo. E o escravo fugitivo, quando ele era recuperado, quando ele era apanhado, meu Deus do céu, a coisa era terrível. Normalmente era espancado até a morte, porque os senhores, o escravo não tinha direito a nada, sequer era considerado ser humano. Não tinha direito a nada, não era considerado um ser humano, e o Senhor tinha poder de fazer com ele o que quisesse, inclusive de bater e matar. E bater e matar. Paulo se refere ao mais baixo extrato da sociedade, com carinho e com zelo, que é impressionante, A gente vai começar a trabalhar, tendo feito esse pano de fundo, queridos, como é possível ser um instrumento de Deus para restaurar relacionamentos e depois associar a temática central, que é famílias revestidas do poder do Espírito Santo. Você vai entender isso também, tá? Famílias revestidas do poder. Volte comigo e a gente vai trabalhando versículo por versículo aqui de forma expositiva. Esse copo aqui é meu, não é isso? Esse aqui tá bonito, não pode ser meu, não está escrito aqui, Yehud, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, não é que Timóteo estivesse escrevendo, é porque estava com ele. Olha como ele se refere a Filemão, amado. Você pode ler comigo? Vai. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, vai.
ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, porque a igreja se reunia lá na casa dele. A irmã Áfia, provavelmente esposa de Filemão. Arquipo, talvez filho de Filemão, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Essa saudação normal de Paulo, graça e paz, que até hoje a gente fala, né? Graça, paz, primeiro graça, depois paz. Por quê? Porque a paz é consequência da graça de Deus. Se eu tenho a graça, eu vou ter a paz de Deus, tá? Mas veja como Paulo começa. Ele começa se referindo a ele como o amado Filemão, tá? E aí vamos aprender um monte de coisa aqui agora. Me dá a honra da sua atenção. Se eu quero ser um instrumento de restaurar relacionamentos, sejam os meus ou de outras pessoas, eu preciso começar sempre com muita humildade. Tópico 1 aqui, fala comigo, vai. Não ouvi nada, vai. Humildade. Por quê, queridos? É comum pessoas quererem restaurar relacionamentos, inclusive os seus, mas ela vai cheia de arrogância. Ela vai de nariz empinado, né? E não vai funcionar. Repare, me entenda por favor, quem é que está escrevendo a carta? É o apóstolo Paulo. Mas ele, se você prestou atenção, ele não falou aqui que ele era apóstolo. E na carta dele, nas cartas dele em geral, ele se apresenta como Paulo, chamado para ser apóstolo, servo de Jesus Cristo. E aqui ele não fala. Por quê? Por um motivo muito óbvio. Aqui ele não quer impor o apostolado. Aqui ele quer fazer a união de duas pessoas. Ele quer voltar a criar um vínculo de relacionamento. E ele começa muito, mas muito humildemente. Continue comigo, versículo 4. Sua voz comigo, por favor, vai. Dou. Vamos continuar. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido... Amados, eu fiz para hoje à noite, deixa eu até anotar aqui quantas foram 13 pontuações, tá? Você com certeza pode fazer outras, lendo o texto com calma. A primeira é um caminho de restauração. Primeiro, eu começo como, queridos? Eu começo com humildade. Segundo, eu começo com elogio, eu continuo com elogios sinceros. Repita para me ouvir, vai. Veja que os elogios, eles são sinceros, tá? O seu amor me trouxe grande alegria e consolo, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, do seu amor por todos os santos. Amados, elogios falsos não funcionam, mas elogios sinceros funcionam. Só que calma, você precisa entender o que está acontecendo. Se eu estou restaurando relacionamentos, é óbvio que tem mágoas de um lado, tem mágoas do outro, tem ressentimentos de um lado, do outro, tem direitos de um lado, do outro, tem um que está achando que o outro prejudicou o seu direito, tem o outro que está achando que é o outro, e assim vai. Então Paulo, ele começa com muita humildade e ele começa procurando naquelas pessoas o que elas têm de melhor. Por isso eu vou conseguir um elogio sincero. Para eu achar um elogio sincero, eu vou precisar, sim, procurar naquela pessoa o que ela tem de melhor. E ele está procurando em Filemão o que Filemão tem de melhor. A história é real, tá, queridos? Num domingo à noite, domingo de manhã, não lembro, mas num fim de semana, num domingo, uma jovem senhora me procura, isso há 20 e tantos anos atrás, e... Pastor, não estou aguentando meu marido, não estou aguentando meu marido é isso, meu marido é aquilo outro, eu estou tentando conciliar, querida, não, calma, vamos olhar o que tem de melhor no seu marido. Não, pastor, se eu conhecesse meu marido, se eu ia ver, aquilo é um grosso, aquilo é não sei o quê, e tal. Bom, saiu do gabinete sem eu conseguir conciliar. Segunda, terça-feira ele tem um infarto, na quarta-feira está sendo velório e enterro. Quarta-feira está o velório, enterro, o caixão na minha frente, eu aqui, ela do meu lado. Ela vira para mim e fala assim: pastor, como ele vai fazer falta, que homem bom era o meu marido. Eu pergunto, ela está mentindo? Calma aí, não entendi. Tá ou não tá? Fala aí, pessoal. Não? Mas ela falou que ele era
calma aí, no domingo ela disse que ele era péssimo, na quarta ele disse que era bom, em algum momento ela está mentindo, não é? Ou no domingo ou na quarta, quando é que ela estava mentindo? Quase que a gente tem que chamar o psiquiatra para explicar isso para a gente, né? Nem num nem no outro, sabe o que está acontecendo? É comum, muitos anos de relacionamento, você só vê o que não presta. Quando a pessoa morre, o que acontece na hora, no estalo? Você volta a lembrar de tudo que ela tem de bom. Porque a morte, ela traz isso de volta. O que Paulo está me ensinando? A buscar, se eu quero restaurar relacionamentos, o que tem de bom aqui, o que tem de bom ali. Terceiro, queridos, uma gratidão. Paulo é sinceramente grato pela vida de Filemão. Volte versículo 4, por favor, e leia em voz alta comigo, vai. Dou graças ao meu Deus. Que assim, eu aqui estou fazendo um caminho de quebrantamento. Eu não sei se vocês estão entendendo, porque aqui, olhe para mim, queridos, há três óticas nesse livro. A ótica de Paulo tentando restaurar o relacionamento, a ótica de Filemão, que foi quem foi roubado e o escravo fugiu, e a ótica de Onésimo, que é aquele que era escravo, roubou o seu senhor e fugiu. Cada um tem uma perspectiva. Paulo agora está lidando direto com Filemão, mas ele vai lidar com Onésimo também, tá? E você vai ver isso. Ao lidar com Filemão, Paulo está sim fazendo um processo de quebrantamento daquele coração. Ele ainda não tocou no cerne do que ele quer. O que ele quer, gente? Que Filemão receba Onésimo. E não puna Onésimo, mas trate Onésimo como um irmão. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Por isso, ele está preparando o caminho. Ele ainda não tocou no cerne da questão. Ele não entra de sola. É o seguinte, Filemão, eu sou apóstolo, você é meu discípulo, estou mandando Onésimo, recebe, acabou a história, acabou, não tem conversa. Eu mando, você obedece. Você não está vendo isso? O que você está vendo, querido? Um caminho. Ele começa com humildade, repete me ajudar, vai. Elogios sinceros, gratidão e honra. E honra. Ele em nenhum momento vai tirar a autoridade de Filemão. Em nenhum momento ele vai se impor sobre Filemão. Quer ver um exemplo claro disso? Versículo 14. Vamos lá, vai. Pega 12, 13 e 14. Vamos ler em voz alta, pessoal. 12. Eu mandando de volta a você. Quero dizer, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho, ou seja, porque eu estou preso. Versículo 14, vai. Mas nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito. Ele exalta Filemão. Não, olha só, olha para mim, amados. Me dá atenção, pessoal. Depois, deixa eu dar uma dica para vocês. Depois vocês botam o papo em dia. Agora me dá um pouquinho de atenção, né? Aí depois vocês botam o papo em dia, deixa para depois. Vamos lá. O que ele está dizendo? Eu posso dar uma ordem para você. Por quê? Porque eu sou o apóstolo, você é meu filho na fé. Tá claro, pessoal? Balança a mão para você. Mas eu não quero dar a ordem. Pelo contrário, eu podia mandar, não quero. Eu não quero fazer nada sem o seu consentimento. Ele honra Filemão. Amados, imagine que eu estivesse querendo fazer a restauração de um pai com um filho. E eu pudesse dar a ordem para o pai, porque o pai é meu discípulo, o pai é diácono da igreja. Mas eu não tiro a autoridade do pai. Está claro, pessoal? Eu não vou lá e falo assim, não, vai, recebe. Não é isso que ele quer. Vamos caminhar um pouquinho mais, amados. E aí no quinto tópico, e a gente vai deslanchar agora, Paulo usa uma expressão, queridos, que eu quero muito a sua atenção. E que eu botei como tema de hoje, tá? Veja o versículo 8, gente. Vamos ler juntos? Vai. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, pessoal, olha para mim, o que ele está dizendo? Ainda que eu tenha, me ajuda, vai. Total autoridade para dizer o quê? Recebe Onésimo e acabou. Eu não quero fazer isso.
Eu não quero te dar uma ordem. Repete, pessoal, vai. Eu não quero. Por que ele não quer dar uma ordem, pessoal? Calma que você vai entender daqui a pouco. Você sabe o que ele vai falar? Irmãos, o versículo 9 é para grifar. Se você não gosta, aprenda a gostar, quem sabe. E se gosta, esse aqui é um versículo para você grifar. Olha o versículo 9, gente. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora também prisioneiro de Cristo. Paulo velho que já estava em idade avançada, para época, e prisioneiro porque ele estava preso em Roma. Irmãos, olhe para mim, me dá a sua atenção. Deixa eu falar algo para você aqui. Será que nós só obedecemos em nome da pancada? Será que nós só somos capazes de obedecer na cacetada? Ou será que Deus está levantando um povo que é capaz de responder, dar uma resposta em nome, me ajude, em nome do amor, do amor. Você tem filhos? Quem tem filhos, irmãos? Você quer ver? Eu tenho 3, você sabe disso, e o Eude é o mais velho. Você quer ver uma coisa que me irrita nos filhos? É que às vezes você fala assim, querido, faz assim. O que eles fazem, amados? Vai. O que eles fazem? Não dão a mínima. Querido. Aí, quando você dá um berro, não é o caso dos meus não, tá, queridos? Mas acontece. Quando não sei o que, aí o que acontece? Aí faz. Irmãos, deixe-me fazer uma argumentação com você. Sabe o que é ser crente? Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. Sabe o que é ser crente? Ser crente é não precisar apanhar para aprender. Ser crente é ser capaz de dar uma resposta em nome do amor. Querido, muda essa história. Não por ameaça e nem por uma oferta de algo, amados. Na média não, na maioria absoluta dos casos, há 2 fatores motivadores que nos levam a fazer aquilo que nós não queremos fazer. 1, a dor. E 2, uma promessa. Então, se a gente fizer uma falsa promessa para você, você quer ver? Vamos lá, vai. Se vocês fizerem... vamos lá, a gente tem... Quantos cultos a gente ainda tem até o final do mês? A gente tem domingo de manhã, não é isso? Me ajuda. Domingo à noite. Então, nós temos sexta-feira agora, domingo de manhã e domingo à noite. Hipoteticamente, amados, imagine que eu falasse assim para você e eu tivesse autoridade dada por Deus. Se vocês vierem, me ajuda, vai. Sexta. Deus vai abençoar você naquilo que você deseja há muitos anos. Imagine que eu tivesse essa autoridade para falar. Você viria. Não mente não, você viria. Viria. Quem tem certeza que viria? Você tem um sonho de muitos anos. Deixa eu fazer o inverso. Se você vier, se você não vier, me ajuda, vai. Sexta. Deus vai botar a tua família inteira doente. Você também vinha. Quem vinha? Mas se eu falar assim, querido, venha, sexta, em nome do amor, a gente não vem. Porque em nome do amor não me diz nada. Eu sonho com um povo, amados, que é capaz de fazer o que tem que ser feito, de um filho que obedeça ao pai, não porque vai ser punido, não porque o pai gritou, não porque ele concorda, mas me ajude, em nome do amor. De alguém que vai buscar a restauração de um relacionamento, em nome do amor. Dá para entender que é isso que Paulo quer, amados? Dá um glória a Deus aí bem alto aí, vai. Preciso caminhar, tá, queridos? E a gente vai ficando cada vez mais claro, tá? Volte ao texto comigo, por favor. Versículo 7. Mais uma vez, vai. Pois, irmão, me ajude, leia em voz alta, vai. O seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Tá? Mais uma vez, vai. Versículo 8, vai. Pois bem, vai. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito. 9, vai. Prefiro, no entanto, vai, pedir em nome do amor.
Irmãos, primeiro tópico, humildade. Segundo, elogio sincero. Terceiro, gratidão. Quarto, honra. 5, em nome do amor. Sexto, Paulo não quer uma obediência imposta, mas a que vem do coração. Me ajude, diga, Paulo não quer uma obediência imposta, mas a que vem do... Sabe quando a gente vira crente? Quando a gente não obedece por medo, nem por tem uma expectativa secundária, um desejo escondido que a gente tem. Quando a gente obedece, me ajude, em nome do amor. Agora, amados, a gente vai ver Paulo rasgar o amor sincero dele por Onésimo, porque se você quer restaurar relacionamentos, você tem que ter um amor sincero por essas pessoas. Veja o versículo 10, faço um pedido em favor de quem? Do meu filho, Onésimo, que gerente algema. Onésimo era o quê, gente? Um escravo. Ele chama de quê? Filho. Sabe quem chamaria um escravo de filho? Ninguém. Chegava a ser uma ofensa chamar um escravo de filho. Veja que o amor por ele é sincero. Veja o 12, como Paulo fala. Eu estou mandando de volta a você. 12, vai. Eu estou... Ele, quero dizer. Ou seja, com ele vai o quê? O meu coração. Oitavo, amados, envolvimento real. Fale assim, vai. Fale envolvimento real. Se eu quero restaurar relacionamentos meus ou de outras pessoas, eu preciso ter um amor sincero, eu preciso ter um envolvimento real, eu preciso colocar a minha vida ali na história. Eu não serei um restaurador de relacionamentos, eu não verei meus relacionamentos restaurados se eu não quero pagar alguma coisa, se eu não quero ter custo. E quem quer restaurar relacionamentos vai pagar preço. Olha o que Paulo é capaz de fazer. Vamos lá, vai. Pula um pouquinho, versículo 17. Portanto, bem alto, se você me considera companheiro, receba-o. Irmãos, como é que Filemão ia ler uma carta dessa? Será que ele ia se sentir ofendido? Será que a relação dele com Paulo ia ficar abalada? Paulo está pagando o preço. Quer ver mais? 18, vamos lá, vai. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, vai. Ponha tudo na minha conta. Eu pago. Eu pago. Porque quem quer restaurar relacionamentos, entra na história. Se envolve com a história. 9, queridos, a dignificação de Onésimo. Uma das coisas que eu mais... Esse é um texto, amado, merece alguns estudos. Mas olha aqui 17. Vai, lê comigo, por favor. Vamos ler um pouquinho antes. 16, 15. Talvez, me ajude, vai. Ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba. Que Paulo está dizendo o seguinte: Deus tem seus caminhos, seus propósitos. Vai ver, teve que acontecer tudo isso para agora ter uma nova relação, não é isso? 16, você o receba para sempre. Agora, vai. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Meu Deus, o que é isso? Um dia ele foi seu escravo, um dia ele roubou, um dia ele fugiu, agora ele vai voltar, mas agora quem volta é o seu irmão em Cristo. Não receba como escravo, muito mais do que escravo, receba como, e não apenas como irmão caríssimo. Como ser humano. Uau! Sabe por quê, queridos? Porque o Evangelho restaura a dignidade. O Evangelho transforma senhores e escravos em irmãos. Deus seja louvado. 10º, queridos, caminhando para o final. Paulo sabe que só é possível restaurar um relacionamento onde existe perdão. Diga assim, fale perdão. Mas Paulo usa uma expressão que eu não vou desenvolver, mas vou pincelar. E o Espírito Santo vai acrescentar segundo a vontade dele. Não é só perdão, é perdão no Senhor. Eu leio e você vai entender melhor. Versículo 16. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente mim, com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão. Agora, me ajude. Como irmão, não ouvi. Como irmão... no Senhor. Você sabe o que significa no Senhor?
Vá até o versículo 20. Sim, irmão, está falando para Filemão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. E aí ele fala de você no Senhor. Olhe para mim, amados. Toda vez que Paulo fala assim, no Senhor, fale comigo. Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele fala, receba ele como irmão no Senhor, e você, que eu receba de você no Senhor, ele está invocando o que Cristo fez por mim. Porque eu tenho que perdoar? Porque Cristo me perdoou. Por que eu tenho que aceitar a restauração dos meus relacionamentos? Porque Cristo morreu por mim e por você. Nós somos uma única igreja. O nosso perdão, amados, não é por... Deixa eu tentar explicar melhor ainda. Quando a Rosa me perdoa, queridos, ela tem que ter algo em mente. Muito mais de me perdoar porque ela precisa me perdoar ou porque eu preciso ser perdoado por ela, é um perdão, me ajude, no Senhor. Se você não percebeu, preste atenção em algo. Em nenhum momento Paulo justifica Onésimo. Repita a frase. Paulo, você viu ele justificar aqui? Não, ele não sabia o que fazia. Calma, puxa, mas ele é muito novo, então ele é muito velho, está muito... Não importa. O perdão vai vir por quê? Porque Cristo me perdoa. Porque eu sou crente. Porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E não sei se vocês entenderam, amados, não tem a ver comigo nem a ver com você, tem a ver com Cristo. O perdão que tem a ver comigo é interesseiro, o perdão que tem a ver com você também é. Mas por isso que a gente fala assim, mas fulano não se arrependeu, mas fulano não sei o quê. Mas fulano me fez muito mal, tudo está vendo em cima de mim, eu, você. Crente não é assim, crente é perdoa no Senhor. 11º, queridos, estou fechando, a restauração bíblica, fale comigo. Irmãos, vamos lembrar aqui, antes era um senhor de escravos, Filemão, e um escravo, Onésimo. Repete para me ajudar, vai. Antes era e um escravo. Mas agora, aí, o que aconteceu? O escravo roubou o seu senhor e fugiu. Agora está voltando. Quando ele está voltando, quem é que está voltando? É escravo ou não é escravo? É escravo, gente. Não teve carta de abolição. Ele continua sendo escravo. O outro continua sendo senhor, só que tudo mudou agora. Por quê? Porque o escravo e o senhor agora, em Cristo, são o quê? Irmãos. Olhem para mim, o pai continua sendo pai. Deu para entender? O pai não deixa de ser pai. O Ehud não pode chegar para mim e falar assim, calma aí, colega. Não, colega não sou colega, eu sou o quê? Eu sou o quê, queridos? Mas em nada eu sou melhor, porque em Cristo nós somos o quê? Irmãos. Não entendeu? A restauração bíblica, ela não restaura apenas a condição anterior, ela restaura a uma condição muito superior. Antes eles eram o quê? Senhor e escravo. Hoje o quê? Na sociedade, senhor e escravo. Mas agora como? Irmãos. Você imagina como vai ser o tratamento agora? Vai ser melhor ou vai ser pior, gente? Não tem comparação. Olhe para mim, se Deus restaurar o seu casamento, se você permitir que Deus restaure o seu casamento não vai ser... Deus não restaura para ser igual a antes, Ele restaura para ser infinitamente superior. Infinitamente superior. Os 3 ângulos da história, amados, olhe para mim, por favor. Filemão está tomando o tempo todo advertência, recebe como no Senhor, porque Paulo entende que precisa tratar Filemão. Onésimo vai ter que voltar. Paulo não podia? Filemão, manda uma carta de alforria, porque agora Filemão vai ficar comigo. Não vai fazer. Por que Onésimo tem que voltar? Porque ele tem que enfrentar. Ele não errou, ele não roubou, ele vai ter que voltar. Crente não passa a mão na cabeça, crente não finge que aquilo que aconteceu não aconteceu, mas crente crê no poder da restauração do Senhor Jesus. A restauração vai fazer, queridos, coisa linda é restauração bíblica, porque a restauração bíblica fará com que nós nos relacionemos como nunca nos relacionamos na vida. Quando Deus restaura o relacionamento de um pai com um filho, esse relacionamento vai ser melhor do que jamais foi. De um irmão com outro irmão, vai ser melhor do que jamais foi. Dá um amém aí, pessoal. Dá um amém. Mas aqui tem um aspecto, que é o 13º e último. Antes de restaurar o relacionamento de Filemão
com Onésimo. Me ajude porque eu vou terminar, vai. Antes de restaurar o relacionamento, vai. Tem uma coisa aqui que precisa ser restaurada primeiro. Se não for restaurado primeiro, eu vou juntar eles dois e daqui a pouquinho vai estourar de novo. Você sabe o que é? Antes de restaurar o relacionamento de Filemão com Onésimo, Paulo sabe que é preciso restaurar Filemão e restaurar Onésimo. Quando as pessoas no relacionamento são restauradas, o relacionamento, me ajude, será restaurado. E aqui a gente chega numa base bíblica para a ação do Espírito Santo. Porque quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Olhe para mim, me dê a sua atenção. Se eu quiser de verdade, eu posso ir ao Espírito Santo e falar: Senhor, está cheio de relacionamentos meus que precisam ser restaurados. Eu vou precisar de humildade, eu vou precisar buscar nessa pessoa que ela tem de melhor, eu vou precisar aprender a perdoá-la no Senhor, que não é fácil. Mas ela não me pediu perdão. Não, mas eu vou perdoá-la no Senhor. Eu vou crer que se Deus restaurar, vai ser muito melhor do que jamais foi. Mas eu preciso da ação do Espírito Santo, convertendo o meu coração, convertendo o seu coração. Porque se o Espírito Santo converter o seu coração e converter o meu coração, se ele restaurar você e me restaurar, nosso relacionamento então estará pronto para ser restaurado. Queridos, pastor, não entendi, vai entender. Sabe qual é um problema às vezes? Pense num casal. E a palavra pastoral, amados, ela tem muito peso. E há pessoas muito obedientes. Agora você vai entender porque que Paulo não queria uma obediência pura e simples. Ele queria uma obediência, você lembra? Ele queria uma obediência do coração. Ele queria em nome do amor. Por quê? Por que tanta preocupação com isso? Olhe para mim. Imagine um casal, mas eles são muito obedientes. E eles querem se separar. Eu digo e falo assim, e eles vêm a mim. Isso já aconteceu, tá, gente? Algumas vezes. Pastor, nós vamos nos separar. E eu viro e falo assim, não vão não. Vocês vão me obedecer, vocês vão continuar juntos. Quem entendeu, diga amém. E eles obedientemente, que estavam separados, o que eles fazem? Eles voltam. O casamento foi restaurado? O casamento foi no sentido que eles estão juntos de novo, não se separaram. Tudo bem? Dá um amém aí, vai. Mas o que vai acontecer daqui a pouco tempo? O que você sabe que vai acontecer? Se não se separar, porque eles são obedientes, o que vai acontecer? Me ajuda, pessoal. Eles vão viver miseravelmente. Porque estão juntos. Está dando para entender, pessoal? Uma palavra minha e uma obediência pode fazer o quê? Pode restaurar o externo. Tudo bem? Balança você para mim. O exterior, tudo bem? Mas lá dentro o que continua? Mas se ele for restaurado pela ação do Espírito Santo, se ela for restaurada pela ação do Espírito Santo, se ele se converter de verdade, se ela se converter de verdade, se ele aprender a fazer as coisas em nome do amor, se ele aprender a obedecer em nome do amor, se ele abrir a alma, se ela abrir a alma, eu agora mudei o exterior, mas mudou o que, queridos? Mudou o interior, e agora o casamento foi restaurado. Está claro? Dê um aleluia bem alto. Hoje, 24º Congresso da Família, o Espírito Santo está aqui. E se eu me render a Ele, por isso que diz que converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Você lembra da promessa em Malaquias? E converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Porque para restaurar a família, não adianta só pegar o filho e trazer. Queridos, ore para mim de novo. Imagine que um filho foi embora. Foi embora. E aí o que a igreja faz? A igreja chega, a igreja fala, telefona para um, telefona para outro, e graças a Deus conseguimos trazer o filho de volta para casa. Dá um aleluia bem alto, vai. Resolvemos o problema? E aí? Parece, né? E a gente celebra, festeja. Não que não deva. Só que tem um problema. Se ele voltou como ele era, o que vai acontecer de novo? Fala para mim. Gente, vamos lá. O que vai acontecer de novo se ele voltou como ele era?
que a gente sabe que vai acontecer? Ah, pastor, é maldição. Não é maldição não, meu filho, é inteligência. É dedução. Mas se no processo de volta o Espírito Santo atua aqui, convence ele, quebranta ele, transforma, ele se converte, essa família foi restaurada. Que hoje, em nome do amor, possamos ir ao Espírito Santo. Irmãos, olhem para mim. Muita coisa, né? O Espírito Santo vai acrescentar o que ele quiser. Que nós possamos aprender a fazer em nome do amor. Que quando o presbítero chegar aqui e falar assim, querido, não bota essa luz aqui não, bota outra. Que a pessoa possa fazer, não por imposição, mas possa fazer, me ajude? Em nome, não é bonito fazer em nome do amor? Quem acha, irmãos? Eu acho lindo. Acho péssimo que só se faça as coisas na base da gritaria, da marra. Você tem que falar 20.000 vezes a mesma coisa. Sabe o que parece? Parece que é tudo menos cristão, né, irmãos? Que possamos chegar com humildade, com gratidão, com elogio sincero, porque as pessoas que estão aqui têm tanta coisa boa, não tem, amados? Tem. Que possamos ser instrumentos de restauração, mas entendendo que Deus tem poder para fazer com que seja melhor do que jamais foi. Mas para isso, antes de transformar os relacionamentos, restaurar os relacionamentos, Deus vai nos restaurar. Hoje é noite de restauração. E se nós quisermos, o Espírito Santo vai fazer, tenho certeza, porque é o desejo dele. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Querido, você tem família, você tem irmãos, você tem pai, você tem mãe, você tem filhos, você tem amigos, você faz parte da igreja. Sempre vai precisar de restauração. Não existe relacionamentos que não passem por crise. Não existem relacionamentos que não passem por dificuldades. Não existem relacionamentos que não precisem de restauração. Mas a verdadeira restauração só acontecerá quando nós formos restaurados. Espírito Santo, restaura-nos. Porque se tu nos restaurar, nossos relacionamentos serão restaurados. Que possamos perdoar em nome do Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Não porque eu quero, não porque eu não quero, não porque a pessoa que era amar ficou boazinha, não porque ela se arrependeu, não porque ela restituiu o erro. Oh Deus. Mas em nome do Senhor, no Senhor. Hoje, Espírito Santo, nesse ano de revestimento de poder, nesse mês de revestimento de poder nas famílias, reveste as nossas famílias com poder, convencendo-nos, Deus, Senhor, do pecado. Espírito Santo, convencendo-nos da justiça e do juízo, convencendo das nossas falhas, nos ensinando a dar uma resposta ao amor, ao teu amor por nós, ao amor pela família, ao amor da igreja. E que possamos, Deus, primeiro ser restaurados e então vermos a restauração das nossas famílias, lares, casas, igrejas, e será, em nome de Jesus, será melhor do que jamais foi, como nunca sonhamos. Agora, não mais um senhor e um escravo. Agora não mais um apóstolo, um senhor e um escravo, mas agora irmãos em Cristo. Agora irmãos em Cristo. Ô Senhor. Agora Onésimo é dignificado. Agora não tem mais humilhação nesse relacionamento. Todos têm a sua dignidade preservada. Talvez tenhamos que cumprir uma jornada como Onésimo, Senhor. Voltar a enfrentar lá. Mas Tu estás atuando em nossos corações. Meu amado, minha querida, você precisa de restauração, seja qual for a área da sua vida. Fique de pé, nós vamos orar agora. Clame o Espírito Santo agora. Clame o Espírito Santo, querido. Clame o Espírito Santo, querida. Clame, clame. Pastor, eu não consigo. Pois é, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, né? Pastor, tenho vontade. Graças a Deus que temos o Espírito Santo para efetuar em nós o querer e o efetuar. Mas pastor, eu sei
que, como cristão, a minha casa precisa ser restaurada, minha família precisa ser restaurada, meus filhos precisam ser restaurados. Vou chamar o presbítero Eude para chegar aqui, para a gente poder orar. Queridão, o nosso amado já chegou aqui na frente, já está orando. Vamos aproveitar o gancho. Se você quiser, você vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Venha, a gente vai orar por você se você quiser. Chegue, querido, se você quiser. Tem uma área, tem alguém da sua família que precisa de restauração. Você, mas venha, feche os seus olhos, clame o nome do Senhor. Vocês têm liberdade, tá, queridos, para se ajoelhar, se quiser, ficar em pé, se quiser. Podem ficar aqui na frente, podem encher aqui na frente. Podem encher aqui. Clame o nome do Senhor. Queridos, eu tenho certeza que eu não vim aqui por acaso. Não vim aqui, queridos, por nenhum motivo que não seja porque Deus queria que eu viesse. E vim para proclamar para você um tempo de restauração. Oh, amado, oh, querida, mas, pastor, eu estou há tantos anos na igreja, sabe por que não aconteceu? Porque primeiro Deus tem que restaurar você. Esse é que é o problema. Ah, mas eu já fiz tanta campanha, não adiantou, eu já fiz tantos congressos, porque você ainda não permitiu ser restaurado. Quando Deus restaurar você, toda a sua casa será restaurada. E querido, eu vim para dizer para você que Deus mandou dizer, será como jamais foi. Imagina, irmãos, vá conversando com Deus e vá refletindo, como era antes. Eu não sei se Filemão era um homem bom, era um homem cruel. O que eu sei é que era um senhor e um escravo. E agora? O que eu sei? O que eu sei agora é que ainda tem um senhor, ainda tem um servo ali, um escravo, mas agora eles são irmãos em Cristo. Senhor, opera nos teus filhos. Quebra cadeias, quebra grilhões e restaura relacionamentos, Senhor. Para que sejam famílias que honrem o teu nome, uma igreja que honre o teu nome. Mas que nós aprendamos, Senhor, que antes da restauração dos relacionamentos, nós precisamos ser restaurados. Hoje, Senhor, em nome do amor, que cada um volte para sua casa, clamando o teu Espírito, pedindo perdão, se humilhando, baixando a cabeça, procurando o que há de melhor no outro, Senhor. Não mais com aquelas críticas o tempo todo. Isso aqui é tudo a mesma coisa, nunca muda nada. Oh, Pai, nós somos crentes, Senhor. Isso não é coisa para crente. Ao honrarmos a família, estamos honrando o Evangelho, Senhor. Oh, Deus. Que nossas famílias honrem o Evangelho, Senhor. Que nossas famílias não sejam motivo de descrédito para o Evangelho. Que o nosso relacionamento familiar, nós enquanto pais, enquanto filhos, enquanto irmãos de sangue, enquanto primos, enquanto... não sejamos motivos de vergonha para o Evangelho, Senhor. Mas que as famílias sejam restauradas, porque nós fomos restaurados. Porque o teu Espírito nos restaurou. Restaura-nos, Deus. E sairemos daqui para ver nossas famílias restauradas. E será assim, melhor do que jamais foi. Ser louvado, ser adorado. Em o nome de Jesus, todo o povo de Deus diga. Queridos, dê um abraço em alguém que você quer bem. Deseje paz, deseje a presença do Senhor. Deseje a graça de Deus. Vamos permanecer de pé, queridos, a gente já vai terminar. Está na hora. Presbítero, tem algum anúncio, alguma coisa? Fala aqui, vem cá, vamos fazer a oração final. A gente já vai terminar, tá, irmãos? Deus abençoe. Então, vou fazer um convite para você, tá? Sábado tem batismo. Vá em nome do amor. Dê um amém aí, amados. Domingo tem culto 2 vezes. Sexta, é que eu não estou habituado com a sexta. Terça tem o culto geral, assista ao YouTube, e que seja em nome do amor, amém, amados? Bom, você já viu o pai que não vai no casamento da filha? Eu já vi. Eu já vi. Sabe por que não vai?
quase fazendo vigília, né? Por que um pai não vai num casamento de uma filha? Se ele for um pai, estou falando pai, não estou falando do cara que finge que é pai, não. Por que não vai? Me ajuda, por que não vai? Porque ele está chateado, porque ele está magoado, porque ele não queria aquele casamento, e ele tem 10 mil razões e talvez esteja certo, em todas elas. Deu para entender que ele está certo? Só tem um problema, ele não aprendeu o quê? Me ajuda. O que ele não aprendeu? A ir em quê? A ir por quê? Em nome do amor. Sabe o que vai acontecer? O resto da vida ela vai levar isso no coração. Meu pai não foi no meu casamento. Porque a gente não sabe fazer em nome do amor, a gente só sabe fazer na pancada, na cacetada. Não essa igreja. Não a gente. Nós sabemos fazer. O Espírito Santo está nos ensinando. É em nome do amor. Não porque eu quero nada de você. Não porque você vai me punir. Irmão, você está na rua, o rapaz lá eu posso dar milhões de exemplos. Você está na rua, você vai estacionar. Aí está um rapaz que ajuda o trânsito. Ele faz assim para você, você não para. Por que você não para? Ele não tem autoridade, não vai dar nada, tu não para não. Se for um policial, o que você faz? Você para. Por que você para? Porque a gente faz tudo na marra. Aqui, ó, é no cabresto. Parece que eu sou um cavalo, só ando guiado pelo cabresto. Não mais. Essa é uma igreja que está aprendendo a fazer em nome do amor. Dê um abraço em alguém em nome do amor. Sem nenhum interesse que não seja em nome do amor. Deseje a paz, a presença, diga Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Vamos orar, meus irmãos, para estar encerrando nosso culto. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de congresso, Senhor. Senhor, que nossas famílias sejam famílias cheias do teu amor, Senhor. O amor verdadeiro, o amor de Cristo. Muito obrigado por mais essa noite. Que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos inunda com o seu amor, Deus. Que possamos ter um restante de noite em paz, Deus, e um final de semana também em paz, que sexta-feira for da tua vontade, possamos estar aqui no encerramento do congresso, sábado no batismo e domingo nas celebrações. Senhor, muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossas orações também pela pastora, minha esposa, mãe do Eude, que amanhã vai fazer uma cirurgia pela manhã bem cedo, que o Papai do Céu guarde, que tudo vá bem. Senhor, obrigado mais uma vez, pedimos a tua graça, o teu cuidado, abençoa os aniversariantes, toma conta dos pedidos de oração, te entregamos também, os que vão na sexta, no chat, nos nossos corações, opera em nós o teu querer, restaura-nos e então restaura os nossos relacionamentos, Senhor. Vai conosco, fica conosco, seja bendito, em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga... Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, você e sua família, hoje para sempre. Amém, amém. Até sábado, né, pessoal? Criamos um sábado cheio da presença de Deus. Deus abençoe, amados. Uma honra estar com vocês. Paz, vida e pense nisso, porque isso é de Deus. Paz, paz, paz.